Olá, hoje falaremos sobre derivação de funções. Bom, para introduzir esse assunto, começaremos falando da derivada e a inclinação de um gráfico, que é uma das formas da gente interpretar a derivada. Bom, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente precisa olhar a inclinação da reta tangente ao gráfico em um determinado ponto. Então, para determinar a taxa na qual um gráfico cresce ou decresce, a gente tem que considerar, no caso, em um único ponto, aproximações. Então, como assim? A gente vai e determina a inclinação, certo? Inclinação da reta. A reta que é tangente ao gráfico naquele ponto. Então, essa é uma das formas de estudar, de avaliar a derivada de uma função em um ponto, certo? E claro, né, essa é a melhor reta que pode aproximar o gráfico naquele ponto. Ela é a melhor aproximação do gráfico naquele ponto. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Então, uma primeira situação, a gente tem o gráfico sendo, digamos, uma parábola invertida, então seria uma coisa mais ou menos desse jeito. E aí, claro que o gráfico, né, a reta tangente a esse gráfico, nesse ponto P aqui em cima, é a reta, né, a reta que melhor aproxima, né, o gráfico nesse ponto. Então, vamos chamar aqui de ponto P. E essa aqui é a nossa y igual a f de x. Então veja que nesse ponto aqui,
a nossa reta, né? A nossa reta, ela é horizontal, certo? Então, o que que a gente pode ver aí? Nesse caso, a inclinação dela é nula, né? A gente tem uma inclinação nula para essa reta. A próxima situação é que a gente vai ter, digamos, o gráfico com um formato mais curvado, com mais curvas. Por exemplo, imagine que a gente tem a seguinte função que dá esse gráfico. E aqui a gente tem o ponto P. Então, esse ponto P aqui, a gente consegue achar uma reta que passa por ele. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma reta, vai passar justamente nesse ponto P. Note que se a gente prolongar essa reta, fizer o prolongamento, ela vai tocar novamente no gráfico, né? Em outro ponto, diferente de P. Bom, e aí a gente ainda tem ainda uma situação com essa característica aqui, que é eixo X, eixo Y, e digamos que o gráfico seja meio que descendente, assim, então, como se fosse o gráfico de uma função exponencial, né? Então a gente teria aqui a y igual a f de x e um ponto P bem aqui. E claro, né? Por este ponto P vai passar uma reta tangente. Então, nestes três casos, a gente tem uma reta tangente ao gráfico em um ponto P qualquer, né? Bom, dando prosseguimento, vamos agora determinar a inclinação de um gráfico. Bom, mas para isso a gente vai ter que considerar a reta tangente que aproxima o gráfico no ponto. E também a gente vê que a inclinação da reta, ela na verdade vai nos dar a inclinação do gráfico. Então é assim que a gente vai determinar a inclinação de um gráfico, através da inclinação da reta em um determinado ponto. Então, vamos para um exemplo. Então, vamos utilizar esse gráfico da função x ao quadrado, ou seja, a parábola, para aproximar a inclinação do gráfico no ponto 1, 1, ou seja, x igual a 1 e y igual a 1. Bom, para isso, o que a gente percebe? Que a reta tangente ela passando no ponto 1, 1, a gente pode analisar o comportamento dela e ver que ela cresce
né, aproximadamente 2 unidades, né? Se a gente olhar aqui do 1 até o 3, dá 2 unidades, né? Então ela cresce aproximadamente 2 unidades para cada unidade de x aumentada, né? Então a cada variação de unidade em x. E então a gente pode escrever da seguinte maneira, que a inclinação ela vai ser a variação em y dividido pela variação em x. Ou seja, aproximadamente 2 sobre 1, ou seja, 2. Então essa é a inclinação do nosso gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Então, com uma reta tangente no ponto 1, 1, ela possui uma inclinação de cerca de 2, a gente pode concluir que o gráfico possui inclinação de cerca de 2 no ponto 1, 1. Ok? Então, vamos para um outro exemplo. Vamos aplicar. Então, bom, na figura aqui abaixo, que a gente tem a representação gráfica da temperatura média em graus Fahrenheit na cidade dos Estados Unidos, a gente vai tentar fazer a estimativa da inclinação desse gráfico no ponto indicado, aqui é o ponto 10, 50, ou melhor, 10 entre o 40 e o 50, não é? Aqui está ele. E vamos dar uma interpretação física desse resultado. Bom, vamos lá. A gente vê que a reta tangente nesse ponto ao gráfico ela decresce aproximadamente 28 unidades, né? Ela decresce 28 unidades para cada mudança de 2 unidades aqui no eixo X, né? Então, no ponto dado, ela decresce aproximadamente 28 unidades para cada mudança de 2 unidades em x. Ou seja, a gente pode representar isso da seguinte forma, que a inclinação ela é igual à variação em y pela variação em x,
E essas variações, elas são representadas pelos seguintes valores. Em y, você vê uma variação de 28 unidades negativas. Em y, você vê variação de 2 unidades. Ou seja, você tem menos 14 graus por mês. A sua variação de temperatura, né? Então, o que resulta em temperaturas diárias médias em novembro, cerca de 14 graus, no caso graus Fahrenheit, mais baixa do que temperaturas em outubro, correspondentes. Bom, então essa seria a nossa interpretação para essa variação, essa inclinação do gráfico, né? Inclinação no gráfico aí. É isso que a gente vê. Vamos falar agora na definição da inclinação de um gráfico. Ou seja, vamos formalizar essa inclinação e como calculamos ela. Bom, a inclinação vamos chamar de M, essa inclinação do gráfico f, né, do gráfico da função f, então do g de f, no ponto x, e aí a ordenada correspondente, f de x. Ele vai ser igual à inclinação de sua reta tangente. Tangente no ponto x, f de x, ao gráfico. E a gente vai ter uma expressão para calculá-la. Bom, ela vai ser dada por m igual ao limite, quando a variação em x tende a zero, da inclinação da reta secante
que passa em 2 pontos do gráfico, e isso é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, da diferença das imagens, nesses 2 pontos onde a reta passa, ou seja, f de x mais ΔX menos f de x, por x mais ΔX menos x, ou seja, por ΔX. Claro, a gente vai fazer isso desde que este limite exista. Então a gente calcula dessa forma, né? E aí, quais seriam as condições? Bom, a gente pode ter, por exemplo, situações como estas que veremos a seguir. Aqui temos eixo y, eixo x, e digamos que a gente tenha o seguinte gráfico. A gente tem um gráfico assim, e aí a gente tem 2 pontos, um ponto x1, um ponto x2. Veja que aqui a gente vai ter y1 e aqui a gente vai ter y2. Então, para esse gráfico agora, se a gente aproximar o x1 do x2, essa diferençazinha a gente chama de ΔX, certo? ΔX. Então, o que vai acontecer com as imagens? A gente vai ter uma imagem y1 e a gente vai ter uma imagem y2. Então, a gente nota o quê? Que quando a gente passar as retas nesses 2 pontos, as retas secantes, claro que aqui a gente vai ter um coeficiente, né? A gente vai ter um coeficiente para a inclinação dessa reta, né? Então a gente nota o que está acontecendo. O coeficiente dessas retas secantes está atendendo ao coeficiente de uma reta tangente ao gráfico em um ponto x1, y1. Então, ou seja, a gente está atendendo ao x1, y1. E aqui passando a reta. Então é isso que está acontecendo, né? Quando a gente reduz a distância de x1 para x2, os pontos em que passa secante, os y e y2 vão se aproximar também, até virar um único ponto. E aí, o nosso coeficiente, ele vai tender ao coeficiente da reta tangente ao gráfico no ponto x1, y1. Nesse caso, o y1 é igual a y2 e o x1 é igual ao x2. Então, o que a gente vê aqui é que a medida que ΔX tende a zero, as secantes aproximam-se da reta tangente. Ou seja, as aproximações elas vão ficando cada vez mais precisas, né? Então fica cada vez mais preciso encontrar a inclinação do gráfico.
nesse ponto x1, y1. Bom, então, nesse exemplo, vamos determinar a inclinação do gráfico. Para isso, vamos pegar primeiro quem é a inclinação da reta secante. E vai ser o quociente de f é no ponto menos 2, 4. Então x é menos 2 mais ΔX menos f de menos 2 dividido por ΔX. Isso vai nos dar menos 2 mais ΔX ao quadrado menos 2 ao quadrado. Por ΔX. Então isso aqui vai dar, desenvolvendo o quadrado, 2 vezes menos 2 vezes ΔX menos menos 2 ao quadrado por ΔX. Então vai ficar exatamente esse primeiro termo vai anular com este último. Então vai ficar menos 4 ΔX por ΔX. Ou seja, menos 4. Né? Então a gente tem a mas temos também a outra parcela, né, do ΔX ao quadrado. Então vamos colocar aqui. Então, desenvolvendo tudo completamente, temos mais ΔX ao quadrado. Agora ficou menos 4 ΔX, menos 4, digo, mais ΔX. Dividindo ΔX ao quadrado por ΔX. Então a gente fica com isso, né? Por quê? Porque a gente está considerando que a aproximação aqui é diferente de zero. E agora, né, o que a gente faz? A gente toma o limite, né? Então a gente determina o limite desse quociente, né? Então limite de m secante, da inclinação secante, quando você aproxima os dois pontos que você está olhando, ou seja, quando você faz ΔX tender a zero. E aí você obtém o coeficiente de inclinação da reta tangente. Ou seja, é o limite de m secante, que é o limite quando ΔX tende a zero, de menos 4 mais ΔX, que é a menos 4. Então, no ponto menos 2, 4, o coeficiente de inclinação da reta tangente ao gráfico é menos 4, ou seja, negativo, né? Então, o que a gente tira com isso é que o gráfico da função f possui inclinação, né? Inclinação de menos 4. No ponto menos 2, 4. Ou seja, a gente tem aqui o gráfico. Vou fazer aqui o eixo
cartesiano. Então, esse é o gráfico da nossa função, e aqui a reta tangente ao ponto menos 2, 4. Tocando o gráfico nesse ponto. Ou então, definimos uma derivada de uma função f como sendo o seguinte limite. Temos aqui a diferença das imagens pela diferença dos pontos, onde calculamos as imagens. E calculamos o limite dessa diferença tendendo a zero. Então, se esse limite existir, ele será a derivada da nossa função. Uma função ela vai ser diferenciável ou derivável no ponto x, se essa derivada existir em x. Esse processo, para achar a derivada, é chamado de derivação. E aí a gente tem algumas outras notações para mostrar o que é uma derivada. Então, se y é igual a f de x, então a gente vai derivar y em relação a x, e a gente usa a notação dy dx, ou y', ou d dx de f de x, ou até mesmo dx índice x de y. Então, todas essas notações podem ser utilizadas para dizer que estamos tratando da derivada da função f. Então, vamos para um exemplo. Então, exemplo 4, vamos calcular ou determinar a derivada de uma determinada função f. Então, determine a derivada de y em relação à variável t. Então, aqui a gente não está mais com x, está usando t, mas é a mesma coisa. Só mudou a letra, o processo é o mesmo. Para a função y igual a 2 sobre t. Ou seja, nós temos aqui y igual a f de t, né? Então, como é que a gente faz? A gente coloca o quociente e calcula o limite. Então, vamos usar essa notação. dy dt é o limite. E a gente pode transformar o ΔT também em qualquer número. Por exemplo, h. Então, h tendendo a zero, de f de t mais h menos f de t, ou seja, no ponto t, sobre h. Só que isso vem a ser o quê? É o limite, quando h tende a zero, de 2 sobre t mais h menos 2 sobre t, dividido por h. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, vezes menos 2 h por h por t, que multiplica t mais h. Claro, aqui a gente está assumindo que h é diferente de zero, ele ainda não é zero, ele está se aproximando de zero. Então, esse limite vai ser igual a limite quando h tende a zero, de menos 2 por t sobre t mais h, que é menos 2 sobre t2. Bom, uma coisa interessante é que nem toda função que é derivável, ela é contínua. Na verdade, nem toda função contínua é derivável. E nem toda função é derivável. Como a gente pode ver aqui, em que a reta
que passa pelo ponto 0, 0 é vertical, logo não tem inclinação. Nesse segundo caso, no ponto 0, 0, a função não está definida. Então, não tem como passar uma reta tangente ao gráfico no 0, 0. No terceiro caso, temos uma cúspide, ou seja, podemos passar infinitas retas no ponto 0, 0, tocando o gráfico da função. Então, não tem só uma. E no quarto caso, temos também um nó. E, portanto, temos também infinitos gráficos passando aí, né? Quase todas são contínuas, né? Exceto essa função módulo de x sobre x. A continuidade não é a condição que dê para garantir diferenciabilidade. Mas, se uma função f é diferenciável no ponto x igual a c, então ela é contínua nesse ponto. De fato, note que a gente pode tentar mostrar que o limite, quando x tende a c, de f de x é igual a f de c. Se a gente tiver isso, então a função f é contínua. Então vamos ver, né? Vamos ver se isso é verdade. Vamos sair do limite, né? Então a gente tem o seguinte: limite, quando x tende a c de f de x, eu posso somar e subtrair f de c. Então isso é igual ao limite, quando x tende a c, de f de x menos f de c mais f de c. E isso eu posso ver como x não é no c ainda, então posso multiplicar e dividir por x menos c. Então, x menos c, esse termo aqui, vezes x menos c, mais f de c. Agora, note que esse primeiro termo vai dar a derivada da função f no ponto c, e o limite de x menos c quando x tende a c é zero. Mas o limite de f de c quando x tende a c, como a f de c é constante, é o próprio f de c, que é igual a f de c. Então a gente viu que o limite de f de x quando x tende a c é f de c. E assim concluímos o que queríamos demonstrar, que toda função derivável é contínua no ponto.